Louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estou aqui de volta, desta vez para falar um pouco a respeito da inveja, né? O ciúme, a inveja. Veio mediante um e-mail que uma colega minha da academia, né? Nós conversamos muito e certa vez ela me passou um e-mail. Eu vou ler aqui para vocês, eu não vou falar o nome dela, certo? E se tiver de falar, eu vou colocar outro nome, tá? Eu de imediato respondi para ela, resumidamente, e fiquei de falar mais um pouco, certo? Foi bem interessante, uma situação que ela convive ainda e já conviveu por várias vezes, certo? Mas ela aprendeu, graças a Deus, o importante é isso. Olha, Lourdinha, vou resumir. Eu queria saber por que a presença de uma pessoa pode incomodar tanto as pessoas, em especial outras mulheres. Só pelo fato de você existir incomoda, sem você fazer nada. Você existir provoca olhares atravessados, ciúmes, inveja, falsidade. Ou seja, que fenômeno é esse que eu rodeio essas mulheres? Porque não acontece só comigo, mas não me conformo com a fragilidade e, consequentemente, afastamento das pessoas só pelo fato de se sentirem seguras com a minha presença. Inclusive primas minhas. É demais, não, Lourinha? Só o psicólogo explica. Mas como isso acontece desde quando me conheço de gente, por gente, já estou acostumada. Mas um pouco de saco cheio, disse ela. Então, esse é o tema para as suas análises. Quem sabe você descobre o remédio. Ela riu, né? E disse, me desejou boa tarde e disse, fique com Deus. E eu respondi para ela, né? Bom dia, vou colocar outro nome, Olívia. Primeiro quero lhe agradecer por confiar em mim, compartilhando algo que sucede em tua vida. Da mesma maneira que você resumiu, eu de imediato vou resumir também. Mas prometo que vou estudar mais a respeito deste assunto. Digo-te que achei muito interessante. Vê-se que podem existir pelo menos 3 situações. Comportamento de uma pessoa invejosa reflete algo que não está bem. Segundo, ou então você é um porre, ou então você é uma árvore que dá frutos. Já viu alguém jogar pedra em uma árvore sem ter frutos? Você atrai pessoas. Pois bem, e eu respondi para ela e depois, agora eu estou novamente, vou falar já com acréscimos do que Deus me falou, certo? A respeito desse assunto, tá? Então, de imediato me vieram inúmeros versículos, né? Então, o comportamento de uma pessoa invejosa reflete algo que não está bem. Acredito serem pessoas que têm problemas não resolvidos desde a infância. Pessoas invejosas, na realidade, lá no íntimo, gostariam de ser e ter o que você é e tem. Eu vou ler agora alguns versículos, certo? Em Gênesis 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Ela teve inveja da irmã, que tinha filhos, e ela até então não tinha, né? Ela sentiu inveja da irmã. Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Misericórdia, olha só, podridão para os ossos. Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Atos 7:9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito
mas Deus era com ele. Esses patriarcas que a Bíblia fala eram os irmãos de José. Tinham inveja dele porque ele era amado do pai e venderam seu irmão para ser escravo lá no Egito. Atos 13:45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam. Inveja de Paulo, não é? O apóstolo Paulo. Romanos capítulo 13:13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. São conselhos do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Tiago 3:16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? Eu li ainda certa vez um artigo de um psicólogo, um psiquiatra, né, ele falando, não só ele, mas muitos escritores, eles falam a respeito da personalidade da pessoa, assim, de fases que a pessoa passa na vida, né? Então, quando a pessoa não supera problemas em uma fase da vida quando criança, ela, ao passar para a segunda fase, ela, além de enfrentar os problemas que ela, já na segunda fase, né, já um pouco maior de idade, ela leva também aquele problema que não foi resolvido ali, né? Então, a pessoa invejosa, com certeza, são pessoas que têm problemas desde a infância e em várias fases da sua vida não resolvidos, certo? Segundo, né, o que eu falei, ou você é um povo, eu até me dirigi para ela falando dessa maneira. Sabe aquela pessoa que bebe e você não suporta estar por perto? Assim é a pessoa. Quando você chega, o outro sente-se mal. E o quanto puder ficar mais longe, melhor. Não sei por que os bêbados só sabem conversar perto da pessoa. E é uma conversa repetida. E eles falam muito alto. Acho que eles ficam um pouco com a audição prejudicada. Eu sei como se comportam os bêbados, porque já tive parentes nesta situação. Ou então, são aquelas pessoas que só têm boca para falar e não sabem ouvir, né? A Bíblia diz que nós estejamos prontos para ouvir e tardio para falar, porque quando a gente fala muita besteira, né? E fala coisas que vai desagradar também o outro. A gente tem que vigiar as nossas palavras. Ou então, aquelas pessoas que só sabem contar vantagens, mentem descaradamente e não tem quem suporte essa pessoa, não é verdade? Eu vou citar alguns versículos que falam a respeito disso, certo? Provérbios 22:24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Salmo 80, versículo 6. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Provérbios 3:30. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Provérbios 6:14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 15, versículo 2. A língua dos sábios destila o conhecimento, porém a boca dos tolos derrama a estultícia. Provérbios 19:13. O filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A chuva parou, mas continuou o barulho de um pingue-pingue. Enquanto você não acha de onde vem aquele barulho e tentar resolver, você não sossega.
Provérbio 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Romanos 13, 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 1 Coríntios 3, 3. Porventura, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? 2 Timóteo 2,14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2,23. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Tito 3,9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O terceiro ponto. Então, você é uma árvore que dá frutos. Já viu alguém jogar pedra em uma árvore sem ter frutos? Então, assim são as pessoas, né? Que dão frutos. Você atrai as pessoas para si. As pessoas têm prazer em conversar, em estar perto de você. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então o rei Saul queria essa pessoa junto dele, né? No caso foi Davi, né? Que a Bíblia diz aqui que ele sabia tocar, era valente, era vigoroso, prudente em palavras, né? E de gentil presença. 1 Samuel 9, 3 e 6. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, que era o rei de Israel. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Saul, depois de muito procurar, quis voltar, mas o moço que estava com ele disse: Eis que há nesta cidade, na terra de Zuf, um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Este homem era o profeta Samuel, certo? Deus teve um propósito quando o pai de Saul perdeu as jumentas, porque Deus queria que Saul chegasse até esse profeta Samuel, que o ungiu para ser rei de todo Israel, certo? Então, Samuel era um homem que tudo que falava acontecia, né? Era um homem de Deus, um homem que falava a verdade, né? Provérbios 12, 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Provérbios 12, 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Provérbios 14, 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, mas o prudente, Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14, 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Provérbios 14, 35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Provérbios 16, 13. Lábios justos são o prazer dos reis, e eles amam aquele que fala coisas retas. Provérbios 16, 21. O sábio de coração
será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso foi um conselho, uma palavra dita pelo Senhor Jesus. O caráter de uma pessoa se manifesta através de sua conduta, seus valores, pelo que pensa, sente e faz. Por nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, temos em nosso coração uma lei moral, que é a nossa consciência, né? Que vai me dizer quando a minha atitude está certa ou errada. Esta consciência me diz que tenho para com Deus responsabilidades, obrigações, e sabemos que o juízo virá com certeza se não nos arrependermos. Romanos 2, 14-16. Entre parênteses. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei, pois mostram a norma da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Muitos já estão com a consciência cauterizada, não dão mais ouvidos à voz da consciência. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz: Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Quando o homem desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, o pecado passou a fazer parte da natureza humana, e ele está localizado justamente no íntimo do nosso coração, no íntimo do nosso coração. Jeremias 17, 5, 9 e 10 diz: Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Em Mateus 15, 18 e 19, disse Jesus: Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E ainda em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Pessoas invejosas são pessoas doentes, que precisam ser tratadas, precisam ser libertas, e é uma ótima oportunidade para você, que o Senhor está te dando, para ajudar essas pessoas que, vez por outra, você tem se deparado. E ao mesmo tempo, o Senhor está tratando também o teu caráter, para você também amadurecer, sim, e crescer na fé. Deus usou meu filho certa vez, e me falou a respeito desse assunto, quando eu me deparei com uma certa pessoa, certo? E a gente sabe, mas a gente às vezes está esquecido. E eu louvei a Deus. E realmente Deus me ensinou e eu amadureci mesmo, trabalhando
a esse respeito, né? E eu perdoei, com certeza. Desculpei aquela pessoa, perdoei. E a gente ficou amigo, graças a Deus. Não te preocupes, já passei por situações assim, mas levantei a cabeça. Olhei para aquele, ó, louvado seja Deus, Jesus Cristo, né? Que está acima de qualquer problema. E que é maior, o maior. E o único que podia e pode me ajudar, que pode te ajudar também. Pode me socorrer, pode te socorrer, pode me livrar, pode te livrar e seguir em frente. Louvado seja Deus. Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Glória a Deus. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Então, se alegre. Louvado seja Deus. Olha, o coração contente tem um banquete contínuo. É muito bom você estar feliz, né? Porque você também tem saúde, né? Você ajuda a sua imunidade subir, né? Quando a gente fica triste, quando a gente murmura, a gente tem inveja, a gente tem contenda, a imunidade da gente vai lá para baixo. Sabe o que é que vem? Doença. Mas se alegre no Senhor, louvado seja Deus. Olha, eu amei essa análise, viu? Eu não sou psicóloga não, mas eu tenho a palavra do Senhor na minha vida, glória a Deus, né? Que é maior de qualquer um, né? Claro, respeitando cada profissional. Mas foi uma bênção, viu? Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.